Era 23h30 de uma quinta-feira, quando voltei do meu plantão no hospital e vi o carro do meu pai ancião estacionado num local isolado perto do Shopping Müller em Curitiba. Quando me aproximei para cumprimentá-lo, vi através do vidro embaçado que ele estava com Beatriz, uma menina de apenas 16 anos da nossa congregação, numa situação que jamais imaginei presenciar. Meu mundo desabou naquele instante. Deus seja louvado, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Meu nome é Andressa Oliveira, tenho 25 anos. Sou enfermeira, casada, mãe de uma filha de 3 anos e membro da Congregação Cristã no Brasil, em Curitiba, Paraná, há toda a minha vida. Venho hoje diante de vossas presenças com um coração despedaçado, mas cheio de gratidão ao Senhor, para testemunhar da obra terrível, mas necessária, que Deus permitiu em minha família, para que a verdade fosse revelada e a justiça divina fosse estabelecida. Querida Irmandade, antes de começar meu testemunho, peço que vocês comentem aqui embaixo de qual cidade são, para que eu saiba quantas pessoas de todo o Brasil estão assistindo a este relato, que vai chocar profundamente. Vocês não vão acreditar no que descobri sobre meu próprio pai. Preparem seus corações, porque o que vou contar hoje mudou completamente minha vida e a de minha família para sempre. Durante toda a minha vida, vive orgulhando-me do pai que Deus me havia dado. Benedito Oliveira, ancião respeitado da CCB há 22 anos consecutivos. Era considerado por toda a nossa comunidade religiosa de Curitiba como exemplo vivo de integridade, santidade e dedicação à obra do Senhor. Homem de 54 anos, casado com minha mãe Conceição há 28 anos, pai de 4 filhos, eu sendo a mais velha, seguida por meus irmãos Josué, de 23 anos, Sara, de 20 anos e Davi, de 17 anos, ele havia construído uma reputação sólida como servo fiel, que jamais havia dado motivo de escândalo ou questionamento sobre sua conduta moral na CCB. Cresci vendo meu pai acordar todas as manhãs às 5 horas para oração pessoal, estudar a palavra de Deus com dedicação exemplar, presidir cultos com unção evidente do Espírito Santo, visitar enfermos com amor genuíno, aconselhar jovens com sabedoria bíblica e ser procurado constantemente por famílias de toda Curitiba que buscavam orientação espiritual. Nossa casa sempre foi lugar de oração constante, estudo bíblico diário e comunhão fraterna com os irmãos da congregação. Benedito era conhecido em toda a CCB do Paraná como ancião zeloso que participava de assembleias administrativas importantes, orientava outros servos menos experientes e era frequentemente consultado por anciãos de outras cidades sobre questões doutrinárias complexas. Sua reputação ultrapassava os limites de nossa congregação local, sendo respeitado como homem de Deus íntegro que conhecia profundamente as Escrituras e aplicava seus ensinamentos com sabedoria e amor. Nossa família sempre foi exemplo na CCB. Minha mãe, Conceição, era modelo de submissão e dedicação à obra da piedade, visitando irmãs enfermas, cuidando de famílias necessitadas e sendo referência de virtude cristã para todas as mulheres da congregação. Meus irmãos e eu crescemos participando ativamente de todas as atividades da CCB, cultos, reuniões de jovens, trabalhos de limpeza da casa de oração e principalmente aprendendo desde criança os valores de pureza, santidade e temor a Deus. Josué, meu irmão de 23 anos, sempre demonstrou inclinação para o ministério, participando ativamente dos trabalhos da obra, auxiliando os anciãos em visitas a enfermos, e sendo visto pela Irmandade como jovem dedicado que provavelmente seria escolhido para cooperador no futuro próximo. Sara, de 20 anos, era exemplo de modéstia e dedicação entre as jovens da CCB, participando ativamente da obra da piedade e sendo modelo de conduta cristã para suas amigas da congregação. Davi, o caçula de 17 anos, crescia seguindo os passos do pai, demonstrando interesse pelas coisas espirituais e zelo pelas responsabilidades, que já assumia como jovem servo na CCB,
Durante todos esses anos, nossa família era constantemente elogiada por outros membros da CCB como exemplo de lar cristão bem estruturado. Benedito era pai presente, que participava ativamente da educação dos filhos, marido carinhoso que demonstrava amor e respeito pela esposa, e ancião dedicado que equilibrava harmoniosamente suas responsabilidades familiares com suas obrigações ministeriais. Jamais houve rumores, suspeitas ou questionamentos sobre sua conduta moral, tanto dentro da congregação quanto na comunidade de Curitiba, onde éramos conhecidos. Lembro-me perfeitamente de como outros pais da CCB constantemente elogiavam Benedito por sua dedicação à família. Irmão Benedito, diziam frequentemente, é exemplo de como um ancião deve ser. Homem de Deus na congregação, mas também pai e marido, exemplar em casa. Essa reputação havia sido construída ao longo de décadas de conduta irrepreensível, dedicação constante à obra e principalmente pela maneira carinhosa, mas respeitosa, com que ele sempre tratou todas as irmãs da congregação, especialmente as mais jovens. Com as jovens da CCB, Benedito sempre demonstrou cuidado paternal apropriado. Aconselhava sobre questões espirituais quando solicitado, orientava sobre conduta cristã, participava das reuniões de jovens como ancião responsável, mas sempre mantinha distância respeitosa que demonstrava sabedoria ministerial e proteção tanto para as jovens quanto para sua própria reputação. Nunca houve comentários inadequados, nunca houve proximidade excessiva, nunca houve situações que pudessem gerar mal-entendidos ou suspeitas sobre sua conduta com as irmãs mais novas da congregação. Beatriz Silva, a jovem de 16 anos, que estava no carro com meu pai naquela noite terrível, era conhecida em nossa CCB como menina doce, dedicada, que participava ativamente dos cultos junto com seus pais, irmão Marcos e irmã Rita Silva. Família respeitada na congregação, os Silva sempre foram exemplo de dedicação à obra, e Beatriz crescia seguindo os passos dos pais, demonstrando interesse pelas coisas espirituais e zelo pelas atividades da CCB. Era jovem que cantava no grupo de jovens, participava da limpeza da casa de oração, e era vista por toda a Irmandade como menina pura, educada, que seria bom exemplo para outras jovens da congregação. O relacionamento de Beatriz com nossa família sempre havia sido normal e apropriado dentro do contexto da CCB. Ela conhecia nossa casa porque seus pais eram amigos próximos de meus pais. Frequentemente participava de estudos bíblicos que aconteciam em nossa residência e, ocasionalmente, pedia conselhos ao meu pai sobre questões espirituais, sempre na presença de outros irmãos ou de minha mãe. Jamais houve qualquer situação que pudesse sugerir proximidade inadequada ou interesse além do cuidado paternal apropriado que um ancião demonstra por uma jovem serva da congregação. Era exatamente por causa dessa reputação sólida de conduta irrepreensível que presenciei naquela quinta-feira de setembro me chocou tão profundamente. Eu trabalhava como enfermeira no período noturno do Hospital Evangélico de Curitiba, função que me permitia sustentar minha família e ainda participar dos cultos da CCB durante a semana. Naquela noite específica, meu plantão havia terminado mais cedo que o normal, devido a uma reorganização de horários, e eu estava voltando para casa por volta das 23h30, quando decidi passar pelo Shopping Muller para comprar um lanche para minha filha que havia ficado com minha mãe. Ao entrar no estacionamento do shopping, que fica próximo ao bairro onde morávamos, notei um carro que me parecia familiar estacionado numa área mais isolada, longe da movimentação normal das pessoas que ainda frequentavam o estabelecimento. Quando me aproximei para verificar melhor, reconheci que era o Corolla prata do meu pai, e meu primeiro pensamento foi de alegria, imaginando que talvez ele estivesse fazendo algum atendimento da obra ou visitando alguém que trabalhava no shopping. Decidi me aproximar para cumprimentá-lo e talvez oferecer ajuda caso estivesse prestando assistência a algum irmão necessitado, como costumava fazer frequentemente. Conforme me aproximei do veículo, percebi que os vidros estavam embaçados e que havia movimento dentro do carro.
Inicialmente pensei que talvez fosse alguma situação de emergência médica onde meu pai estivesse auxiliando alguém que havia passado mal, e acelerei o passo para verificar se podia ajudar de alguma forma. Quando cheguei próximo ao vidro do motorista e consegui enxergar através da condensação, o que vi me deixou completamente paralisada. Meu pai, o ancião Benedito Oliveira, respeitado servo da CCB, há mais de 2 décadas, estava abraçado com Beatriz Silva, numa posição que não deixava dúvidas sobre a natureza inadequada daquele encontro. Eles estavam se beijando de forma apaixonada. As mãos dele estavam em lugares inapropriados no corpo dela, e a cena toda demonstrava claramente intimidade física que jamais deveria existir entre um homem casado de 54 anos e uma adolescente de 16 anos da congregação. Fiquei tão chocada que não consegui me mover por vários segundos. Minha mente se recusava a processar o que meus olhos estavam vendo. Aquele homem que eu sempre havia admirado como exemplo de santidade, integridade e dedicação a Deus, estava traindo não apenas minha mãe e nossa família, mas também violando a confiança de toda a congregação e, principalmente, se aproveitando de uma menina que tinha idade para ser sua filha. O barulho dos meus passos, ou talvez algum movimento que fiz, deve ter alertado meu pai, porque ele subitamente olhou na direção da janela e nossos olhares se encontraram através do vidro embaçado. A expressão de terror absoluto que tomou conta do rosto dele confirmou que ele havia sido flagrado numa situação que sabia ser completamente inadequada e pecaminosa. Beatriz, percebendo a tensão, também olhou na minha direção e ficou visivelmente apavorada ao reconhecer quem estava do lado de fora do carro. Por alguns segundos que pareceram eternos, os 3 ficamos imóveis. Eu do lado de fora, chocada e sem saber como reagir. Eles 2 dentro do carro, claramente em pânico por terem sido descobertos. Foi meu pai quem quebrou o silêncio primeiro, abrindo rapidamente a porta do carro e saindo com pressa, tentando ajustar as roupas e a aparência enquanto se dirigia na minha direção, com expressão desesperada. Andressa, disse ele com voz trêmula, eu posso explicar tudo. Não é o que você está pensando, mas mesmo enquanto falava, suas palavras soavam vazias e desesperadas, porque era impossível explicar de forma inocente o que eu havia presenciado claramente. Beatriz também saiu do carro, visivelmente embaraçada e assustada, tentando arrumar o cabelo e as roupas desalinhadas, evitando olhar diretamente para mim. Pai, respondi com voz que mal conseguia controlar devido ao choque e à indignação. Como o senhor pôde fazer isso? Com uma menina da congregação? Com alguém que confia no senhor como ancião? Como pôde trair a mamãe, nossa família? E principalmente a confiança de toda a CCB. Benedito tentou se aproximar de mim com gestos desesperados, as mãos tremendo visivelmente, o rosto completamente pálido, e começou a balbuciar explicações contraditórias que só confirmavam a gravidade da situação. Filha, você precisa entender, disse ele com voz trêmula. A Beatriz estava passando por um momento muito difícil na família. Veio me procurar pedindo conselho, e eu apenas estava consolando ela como um pai espiritual faria. Você mal interpretou o que viu. Olhei diretamente em seus olhos, os mesmos olhos que sempre me transmitiram segurança, sabedoria e integridade. E vi algo que jamais havia percebido antes: a capacidade de mentir deliberadamente mesmo quando confrontado com evidências irrefutáveis. Pai, respondi com firmeza que surpreendeu até mesmo a mim mesma. Consolação espiritual não acontece num estacionamento escuro às 23h30, com vocês 2 abraçados e se beijando dentro de um carro com vidros embaçados. Pare de me tratar como criança idiota, Beatriz, que até então permanecia em silêncio absoluto encostada no carro. Começou a chorar copiosamente e disse entre soluços: Andressa, por favor, não conta pra ninguém. Vai destruir minha família, a família dele e a congregação inteira. Foi só um momento de fraqueza. Não vai acontecer mais nunca. As palavras dela, ao invés de me tranquilizar, me alertaram para algo ainda mais perturbador. A forma como ela falou sugeria que aquilo não era o primeiro encontro entre eles. Beatriz, perguntei diretamente.
Há quanto tempo isso está acontecendo entre vocês dois? Ela ficou ainda mais nervosa e olhou rapidamente para meu pai, como se pedisse orientação sobre o que responder. Benedito imediatamente interveio. Andressa, não interrogue a menina dessa forma. Ela está assustada e confusa. Vamos todos para casa. Conversamos com calma amanhã. E resolveremos essa situação inadequada que jamais deveria ter acontecido. Mas eu não estava mais disposta a aceitar evasivas ou promessas de explicações futuras. A confiança de uma vida inteira havia sido destruída naqueles poucos minutos, e eu precisava saber a extensão da traição que havia descoberto. Não, pai. Vocês vão me contar tudo agora, aqui mesmo. Quantas vezes se encontraram assim? Desde quando isso começou? A mamãe sabe de alguma coisa? Os pais da Beatriz desconfiam? Diante da minha insistência e percebendo que não conseguiria mais esconder a verdade, Benedito finalmente desabou. Sentou-se no capô do carro, cobriu o rosto com as mãos e começou a chorar como nunca havia visto um homem chorar. Andressa, disse ele entre lágrimas, começou há 8 meses. A Beatriz vinha frequentemente em casa pedindo conselhos sobre questões pessoais e, gradualmente, desenvolve-se uma proximidade que eu deveria ter interrompido. Mas não tive força moral para fazer. A confissão continuou saindo aos pedaços, cada revelação sendo mais chocante que a anterior. Eles se encontravam regularmente, sempre em locais discretos, sempre com desculpas sobre aconselhamento espiritual ou situações da CCB que precisavam ser discutidas em particular. Benedito havia manipulado sua autoridade como ancião para criar oportunidades de estar sozinho com Beatriz, aproveitando-se da confiança que ela depositava nele como servo experiente da congregação. Quantas outras meninas da CCBU? Senhor já fez isso, pai? Perguntei com uma frieza que nem eu sabia possuir. A pergunta atingiu como um tiro, e a reação de terror no rosto dele me deu a resposta, antes mesmo que ele falasse. Não era a primeira vez. Beatriz não era a primeira jovem da congregação que ele havia seduzido usando sua posição de autoridade espiritual. Andressa, pelo amor de Deus, não pense coisas horríveis sobre mim. Ele implorou desesperadamente. Foram apenas 2 outras situações. Há muitos anos, que terminaram sem maiores consequências. Eu luto contra essa fraqueza há décadas. Oro constantemente pedindo ao Senhor que me livre dessa tentação. Mas às vezes, a carne é mais forte que o espírito. A fraqueza que ele mencionava com tanta naturalidade era, na verdade, um padrão criminoso de abuso de autoridade religiosa, manipulação psicológica de menores de idade e traição sistemática não apenas à sua família, mas a toda a confiança que a CCB havia depositado nele durante mais de 2 décadas. 3 jovens diferentes, durante mais de 20 anos de ministério, haviam sido vítimas de um homem que usava sua posição de ancião para satisfazer desejos doentios. Pai, disse eu, tentando manter a voz controlada apesar da revolta que sentia, o Senhor não tem fraqueza. O Senhor é um predador que usa a autoridade de ancião para abusar de meninas da congregação. O que está fazendo tem nome abuso sexual de menor. É crime que pode levá-lo à prisão. Beatriz, ouvindo nossa conversa, entrou em pânico total. Não, Andressa. Não foi abuso. Foi consensual. Eu também queria. Não podem chamar a polícia porque vai destruir tudo. A reação dela me partiu o coração. Porque percebi que uma menina de 16 anos havia sido tão manipulada psicologicamente que acreditava ser responsável pela situação em que se encontrava. Beatriz, disse eu com toda a delicadeza possível. Você tem 16 anos. Meu pai tem 54. Ele é homem casado, enchida da CCB, pessoa em quem você confiava como figura paterna. Mesmo que você ache que queria, ele é o adulto responsável que deveria ter protegido você, não se aproveitado da sua juventude e da sua confiança durante a hora seguinte. No estacionamento gelado daquele shopping em Curitiba, a verdade completa foi sendo revelada pedaço por pedaço. Benedito havia desenvolvido um método específico para seduzir jovens da congregação. Identificava meninas que passavam por dificuldades familiares ou emocionais
Oferecia-se como conselheiro paternal. Criava situações onde ficava sozinho com elas. Gradualmente introduzia contato físico, aparentemente inocente. E, finalmente, manipulava-as psicologicamente até conseguir intimidade sexual. As duas vítimas anteriores haviam sido Cláudia, que hoje tinha 28 anos e havia se mudado de Curitiba logo após o aconselhamento com Benedito, e Patrícia, atualmente com 25 anos, casada e mãe de 2 filhos, que nunca havia contado para ninguém sobre o que aconteceu quando ela tinha 17 anos e buscou orientação espiritual com um ancião respeitado da CCB. Como o senhor conseguiu esconder isso durante tanto tempo? Perguntei, ainda tentando processar a dimensão da dupla vida que meu pai havia mantido durante décadas. Como minha mãe nunca desconfiou. Como a congregação nunca percebeu. Como outros anciãos nunca questionaram sua conduta. A resposta revelou o lado mais calculista e manipulador de Benedito. Ele havia desenvolvido estratégias específicas para não levantar suspeitas. Sempre escolhia meninas de famílias menos influentes na CCB, criava desculpas ministeriais para encontros particulares, manipulava-as psicologicamente para que se sentissem especiais e escolhidas. E principalmente as convencia de que contar para alguém destruiria suas próprias reputações e suas famílias. Vocês são meninas especiais, ele costumava dizer para suas vítimas, que Deus colocou em meu caminho para receber cuidado especial. Mas se outras pessoas soubessem, elas não entenderiam a natureza espiritual do nosso relacionamento. Pensariam mal de vocês, de mim e de toda a obra do Senhor. Essa manipulação psicológica mantinha as meninas em silêncio, carregando culpa e vergonha por anos. Beatriz confirmou que havia recebido exatamente o mesmo discurso. Ele me disse que eu era diferente das outras meninas da CCB, mais madura espiritualmente, e que Deus havia permitido que nos aproximássemos para que eu recebesse orientação especial que me prepararia para ser uma grande serva do Senhor no futuro. Disse que se eu contasse para alguém, eles não entenderiam e pensariam que eu era leviana. A descoberta mais nauseante foi saber que Benedito usava versículos bíblicos distorcidos para justificar seus atos. Citava exemplos do Antigo Testamento onde homens mais velhos se relacionavam com mulheres jovens, falava sobre como Davi tinha múltiplas esposas e manipulava textos sagrados para fazer suas vítimas acreditarem que Deus havia abençoado aqueles relacionamentos secos. Quanto às outras famílias da congregação, ele explicou com frieza que me assustou. Elas confiam em mim como ancião. Quando eu dizia que estava aconselhando uma jovem com problemas familiares, ninguém questionava. Pelo contrário, elogiavam minha dedicação pastoral. Quando as meninas mudavam de comportamento ou se afastavam da CCB, todos assumiam que eram fases normais de adolescência rebelde. Percebi naquele momento que estava diante de um homem que havia passado décadas enganando não apenas sua família, mas uma congregação inteira. Não era um momento de fraqueza como ele tentava minimizar, mas um padrão calculado de predação sexual disfarçada de ministério cristão. Cada culto que ele havia presidido, cada oração que havia feito publicamente, cada conselho que havia dado, tudo havia sido feito por alguém que sistematicamente violava a confiança das pessoas que mais precisavam de proteção. O que vamos fazer agora? Perguntou Beatriz com voz desesperada. Se isso chegar na CCB, vai destruir tudo. Se chegar na minha família, meu pai vai me expulsar de casa. Se a sua mãe souber, vai acabar com o casamento. E se a polícia ficar sabendo? Ela não conseguiu terminar a frase. Benedito olhou diretamente para mim e, pela primeira vez, naquela noite terrível, abandonou completamente a pose de pai arrependido e mostrou seu verdadeiro caráter manipulador. Andressa, você é minha filha. Sei que está chocada e decepcionada, mas também sei que me ama e não vai querer destruir nossa família, a reputação da CCB e a vida dessas meninas. Podemos resolver isso em casa, com oração, aconselhamento e compromisso de que jamais voltará a acontecer. Olhei para aquele homem que eu havia admirado durante 25 anos e não o reconhecia mais. Não era meu pai falando. Era um criminoso tentando negociar seu silêncio. Não, pai.
Respondi com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a mim. Isso não vai ser resolvido em casa. O senhor cometeu crimes. Abusou de meninas menores de idade. Traiu a confiança de toda uma congregação. Mentiu para nossa família durante décadas. Isso vai ser denunciado às autoridades competentes, tanto civis quanto da CCB. A reação de Benedito foi imediata e reveladora. Em vez de demonstrar arrependimento genuíno ou preocupação com suas vítimas, ele entrou em modo de autopreservação total. Se você fizer isso, disse com uma frieza que me gelou o sangue, vai destruir, não apenas a mim, mas toda a nossa família. Sua mãe não vai suportar o escândalo. Seus irmãos vão ser humilhados na congregação. Nossa reputação será destruída para sempre. E você será lembrada como a filha que destruiu o próprio pai. Olhei para Benedito e senti uma clareza que jamais havia experimentado antes. Pai, disse com uma firmeza que surpreendeu até mesmo a mim. Se o senhor acha que vou escolher proteger um criminoso ao invés de proteger as vítimas dele, não me conhece. Não importa que seja meu pai. Não importa as consequências para a nossa família. O que importa é que outras meninas sejam protegidas e que a verdade seja conhecida. A ameaça psicológica que ele tentou usar menos culpar-me pela destruição da família menos me mostrou definitivamente que não estava diante de um homem arrependido, mas de um manipulador experiente tentando preservar sua própria situação às custas de suas vítimas. E outra coisa, continuei. Quem destruiu nossa família foi o Senhor, com suas escolhas criminosas durante décadas. Eu tô apenas revelando a verdade que o Senhor escondeu. Naquela mesma noite, voltei para casa com o coração despedaçado, mas com a consciência tranquila sobre a decisão que havia tomado. Benedito chegou cerca de 1 hora depois, visivelmente nervoso, e tentou agir normalmente com minha mãe e meus irmãos, como se nada houvesse acontecido. Ver aquela encenação me deu ainda mais certeza de que estava lidando com alguém que havia aperfeiçoado a arte de enganar as pessoas que mais o amavam. Na manhã seguinte, antes que ele saísse para mais um dia servindo ao Senhor na CCB, chamei minha mãe Conceição para uma conversa particular. Mãe, disse eu respirando fundo, preciso contar uma coisa muito difícil sobre papai. Prepare seu coração porque vai ser um choque terrível. Durante as 2 horas seguintes, contei tudo o que havia presenciado. As confissões que ele havia feito, a descoberta sobre outras vítimas anteriores e a extensão da dupla vida que ele havia mantido durante décadas. A reação de minha mãe foi devastadora de presenciar. Primeiro veio a incredulidade total. Isso é impossível, Andressa. Seu pai é homem de Deus, ancião respeitado. Jamais faria algo assim. Depois veio a tentativa de encontrar explicações alternativas. Talvez você tenha mal interpretado o que viu. Talvez a Beatriz estivesse passando mal e ele estava apenas ajudando. Finalmente, quando insisti nos detalhes e na confissão completa dele, veio o desespero absoluto. Conceição desabou completamente. 28 anos de casamento. Uma vida inteira de dedicação a um homem que ela considerava exemplo de santidade. Décadas de orgulho por estar casada com um ancião respeitado. Tudo havia sido construído sobre mentiras sistemáticas. Andressa, disse ela entre lágrimas incontroláveis, como vou enfrentar a congregação? Como vou explicar para seus irmãos? Como vou continuar vivendo, sabendo que meu marido é Ela não conseguiu pronunciar a palavra predador. Mãe, disse eu abraçando-a, a senhora não fez nada errado. A senhora foi enganada. Assim como toda a congregação foi enganada. Quem tem que se envergonhar é ele, não nós. Mas mesmo enquanto tentava consolá-la, eu sabia que nossa família nunca mais seria a mesma. A confiança havia sido quebrada não apenas entre marido e esposa, mas entre pai e filhos, entre uma família e sua comunidade de fé. A conversa com meus irmãos foi igualmente devastadora. Josué, de 23 anos, que sempre havia visto Benedito como modelo para seu próprio futuro no ministério, entrou numa revolta que assustou toda a família.
Como ele pôde fazer isso? Gritava ele. Como pôde usar a autoridade de ancião para abusar de meninas? Como pôde mentir na frente de Deus todos esses anos? Ele destruiu tudo pelo que nossa família trabalhava. Sara, de 20 anos, ficou em choque silencioso durante dias. Como jovem da CCB que sempre se orgulhara de ser filha do ancião, ela enfrentou a realidade brutal de descobrir que o homem que ela admirava como pai espiritual era, na verdade, um predador que se aproveitava exatamente de meninas como ela. Andressa, disse ela chorando. Todas as minhas amigas da congregação respeitavam nosso pai. Como vou explicar isso para elas? Como elas vão confiar em mim sabendo que sou filha dele? Davi, o caçula de 17 anos, teve talvez a reação mais madura de todos. Irmã, disse ele, se você não tivesse coragem de contar a verdade, outras meninas iriam ser machucadas. Prefiro ter um pai na prisão do que um pai livre abusando de outras pessoas. A sabedoria daquele jovem me deu força para continuar com o processo de denúncia que sabia ser necessário. No domingo seguinte, procurei o ancião responsável pela administração da CCB em Curitiba. Irmão Sebastião, homem de 67 anos, respeitado por toda a Irmandade regional, que conhecia nossa família há mais de 15 anos. A conversa aconteceu após o culto matinal, na presença de outros 2 anciãos que serviriam como testemunhas da denúncia grave que seria apresentada contra Benedito. Irmão Sebastião, comecei com voz trêmula, mas determinada. Preciso fazer uma denúncia muito séria contra meu pai, o ancião Benedito Oliveira. Descobri que ele tem abusado sexualmente de meninas menores de idade da congregação, usando sua posição ministerial para manipular e seduzir jovens que confiavam nele como figura paterna, espiritual. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Durante vários minutos, os 3 anciãos permaneceram em silêncio absoluto, claramente tentando processar a gravidade do que eu havia acabado de relatar. Irmão Sebastião foi o primeiro a falar. Irmã Andressa, essa é uma acusação extremamente grave. Tem certeza absoluta do que está dizendo? Compreende as consequências que isso terá não apenas para seu pai, mas para toda a nossa congregação? Durante as 3 horas seguintes, relatei tudo em detalhes. O que havia presenciado no estacionamento, a confissão completa de Benedito, os nomes das outras vítimas que ele havia mencionado, e principalmente a descoberta de que se tratava de um padrão de comportamento mantido durante décadas. Os anciãos fizeram perguntas específicas, pediram esclarecimentos sobre datas e situações, e gradualmente compreenderam que estavam diante de um caso de extrema gravidade. Irmã Andressa, disse o ancião Sebastião, após longos momentos de reflexão. Sabemos que essa denúncia não foi fácil para a senhora fazer. Reconhecemos sua coragem em proteger outras jovens da congregação, mesmo sabendo das consequências dolorosas para sua própria família. O irmão Benedito será chamado imediatamente para dar explicações, e medidas disciplinares apropriadas serão tomadas. Quando Benedito foi convocado para a reunião disciplinar na terça-feira seguinte, sua reação inicial foi exatamente o que eu esperava. Negação categórica, acusações de que eu estava mentindo por algum motivo pessoal, e tentativas de usar sua reputação de décadas para desacreditar meus relatos. Anciãos respeitados, disse ele com lágrimas que pareciam sinceras, minha filha está passando por um momento difícil em sua vida pessoal, e criou essa fantasia para me prejudicar. Jamais toquei inadequadamente em qualquer jovem da congregação. Mas os anciãos não eram ingênuos. Eles imediatamente contataram Beatriz e sua família. E quando a jovem foi confrontada diretamente pelos servos experientes da CCB, ela confessou tudo. Inicialmente tentou proteger Benedito, alegando que tudo havia sido consensual, mas gradualmente compreendeu que havia sido vítima de manipulação psicológica sistemática. A família Silva ficou completamente devastada. O pai de Beatriz, irmão Marcos, homem trabalhador que sempre respeitou Benedito como ancião experiente, entrou numa revolta que precisou ser contida pelos outros irmãos. Aquele homem traiu nossa confiança, gritava ele. Aproveitou-se da nossa filha.
Usou a autoridade de ancião para manipular uma criança. A mãe de Beatriz não parava de chorar, repetindo: como não percebemos? Como deixamos isso acontecer com nossa filha? Os anciãos também contataram discretamente Cláudia e Patrícia, as duas vítimas anteriores que Benedito havia mencionado. Inicialmente, ambas se recusaram a falar sobre o assunto. Mas quando compreenderam que outras meninas estavam sendo protegidas, encontraram coragem para contar suas próprias experiências. Os relatos delas confirmaram exatamente o padrão de comportamento que Benedito havia usado com Beatriz: identificar meninas vulneráveis, oferecer-se como conselheiro paternal, criar situações de intimidade e gradualmente manipular até conseguir contato sexual. A decisão dos anciãos da CCB foi unânime e imediata. Benedito foi formalmente expulso da congregação, perdeu toda a autoridade ministerial, foi proibido de participar de qualquer atividade da obra e teve seu nome comunicado a todas as congregações da região para que ficassem alertadas sobre sua conduta criminosa. Os anciãos fizeram algo corajoso, mas necessário. Comunicaram o caso às autoridades civis para que a justiça legal também fosse aplicada. A Delegacia Especializada em Crimes contra Crianças e Adolescentes de Curitiba abriu investigação formal contra Benedito. As 3 vítimas prestaram depoimento detalhado, apresentaram evidências das conversas que tiveram com ele através de mensagens e, principalmente, confirmaram um padrão sistemático de abuso de autoridade religiosa. O delegado responsável, Dr. Carlos Mendes, disse que era um dos casos mais claros de predação sexual disfarçada de ministério religioso que já havia investigado. Benedito foi preso preventivamente numa operação que aconteceu numa quinta-feira de manhã, quando ele tentava sair de Curitiba com destino a outra cidade. A notícia se espalhou rapidamente pela CCB de todo o Paraná, causando choque, indignação e principalmente alertando outras congregações sobre a necessidade de vigilância constante para proteger jovens de predadores que se disfarçam de servos de Deus. O processo judicial revelou detalhes ainda mais perturbadores sobre a conduta de Benedito. Perícias em seus dispositivos eletrônicos encontraram centenas de mensagens inadequadas enviadas para as vítimas, fotos que ele havia tirado sem consentimento e, principalmente, evidências de que ele estudava técnicas de manipulação psicológica para aperfeiçoar seus métodos de sedução. Durante o julgamento, que aconteceu 8 meses depois, Benedito finalmente confessou publicamente seus crimes, diante do juiz, das famílias das vítimas e de representantes da CCB. Ele admitiu ter abusado de sua autoridade religiosa para manipular e abusar sexualmente de meninas menores de idade. Foi condenado a 16 anos de prisão por múltiplos crimes de estupro de vulnerável e abuso de autoridade. A confiança depositada em líderes religiosos torna seus crimes ainda mais graves, declarou o juiz na sentença. O réu não apenas violou corpos jovens, mas principalmente destruiu a fé e a confiança que essas meninas depositavam na religião e em figuras de autoridade espiritual. Nossa família enfrentou consequências devastadoras, mas também experimentou restauração inesperada. Minha mãe, Conceição, depois do choque inicial, demonstrou uma força que ninguém imaginava que ela possuía. Divorciou-se legalmente de Benedito, voltou a usar seu nome de solteira e, gradualmente, reconstruiu sua vida com dignidade. A congregação local a acolheu com amor, reconhecendo que ela havia sido vítima tanto quanto as meninas que foram abusadas. Meus irmãos também encontraram maneiras de processar o trauma e seguir em frente. Josué decidiu continuar servindo na CCB, mas com uma compreensão muito mais profunda sobre a responsabilidade que os servos têm de proteger os vulneráveis. Sara se tornou defensora ativa de vítimas de abuso religioso, usando sua experiência para ajudar outras famílias que enfrentavam situações similares. Davi cresceu com uma maturidade precoce, mas também com um senso de justiça que o tornou defensor natural dos oprimidos. Hoje, 5 anos após aquela noite terrível no estacionamento,
Posso testemunhar que Deus operou restauração em nossa família de maneiras que jamais imaginamos possíveis. Nossa jornada não foi fácil. Enfrentamos julgamento de pessoas que preferiam acreditar na reputação de Benedito do que proteger suas vítimas. Perdemos amigos que não conseguiam aceitar a verdade. E principalmente tivemos que reconstruir nossa fé num ambiente onde confiávamos cegamente em líderes religiosos. Mas o Senhor nos sustentou dia após dia. Minha mãe, Conceição, que inicialmente pensamos que não sobreviveria ao trauma da descoberta, demonstrou uma força sobrenatural que só pode vir de Deus. Ela se tornou defensora ativa de outras mulheres que descobriram estar casadas com predadores disfarçados de homens de Deus, criando um grupo de apoio que hoje ajuda dezenas de famílias em situações similares por todo o Paraná. Andressa, disse ela numa conversa recente, se eu não tivesse passado por essa dor terrível, jamais poderia consolar outras mulheres que vivem o mesmo pesadelo. Deus usou nossa tragédia para capacitar-nos a ser instrumento de cura para outras famílias destroçadas. Hoje, aos 52 anos, ela é mulher transformada, que encontrou propósito novo, servindo as vítimas de abuso religioso. Meus irmãos também encontraram caminhos de restauração únicos. Josué decidiu se tornar advogado, especializado em defesa de vítimas de crimes sexuais, especialmente aqueles cometidos por líderes religiosos. Quero usar meu conhecimento da CCB e de outras denominações para proteger crianças e adolescentes de predadores que se disfarçam de servos de Deus, explica ele. Já conseguiu a condenação de 7 líderes religiosos em diferentes igrejas do Paraná. Sara se formou em psicologia e atende especificamente vítimas de abuso religioso, ajudando-as a processar o trauma de terem sido feridas por pessoas em quem depositavam confiança espiritual. O abuso religioso deixa cicatrizes diferentes, explica ela. As vítimas não apenas sofrem violência física ou psicológica, mas também perdem a capacidade de confiar em Deus e em comunidades de fé. Meu trabalho é ajudá-las a separar os crimes dos homens da bondade de Deus. Davi, nosso caçula, cresceu com uma maturidade precoce, mas também com um senso aguçado de justiça. Hoje, aos 22 anos, ele estuda direito e trabalha voluntariamente com organizações que combatem abuso infantil. Minha experiência familiar me ensinou que silêncio protege criminosos, não vítimas, costuma dizer. Por isso dedico minha vida a dar voz àqueles que foram silenciados. As 3 vítimas de Benedito também encontraram caminhos de cura e restauração. Beatriz, que hoje tem 21 anos, conseguiu superar o trauma através de terapia especializada e apoio familiar constante. Formou-se em enfermagem e trabalha numa organização não governamental que atende crianças vítimas de violência. Minha experiência dolorosa me capacitou a identificar sinais de abuso que outros profissionais às vezes não percebem, conta ela. Cláudia voltou a Curitiba especificamente para testemunhar no julgamento de Benedito, mesmo sabendo que seria doloroso reviver seus traumas. Foi libertador finalmente poder falar a verdade publicamente e saber que meu depoimento ajudaria a proteger outras meninas, declarou ela. Rhode e casada, mãe de 2 filhos, e ativista pelos direitos de vítimas de abuso religioso. Patrícia também encontrou coragem para quebrar décadas de silêncio. Seu testemunho foi crucial para comprovar o padrão sistemático de predação de Benedito. Durante 15 anos, carreguei culpa e vergonha por algo que não foi culpa minha, testemunha ela. Quando finalmente pude contar a verdade, senti como se um peso gigantesco tivesse saído dos meus ombros. O impacto na CCB de Curitiba e região foi profundo e necessário. A descoberta dos crimes de Benedito obrigou toda a liderança regional a repensar protocolos de proteção de menores e supervisão de líderes. Foram implementadas regras rígidas sobre atendimento individual de jovens, criados canais específicos para a denúncia de abusos e estabelecidos treinamentos obrigatórios para todos os servos sobre identificação e prevenção de predação sexual. O ancião Sebastião, que liderou todo o processo de investigação e disciplina, declarou publicamente:
A descoberta dos crimes do irmão Benedito nos ensinou que reputação e tempo de serviço não garantem caráter íntegro. Nossa responsabilidade como liderança é proteger os vulneráveis, não proteger instituições ou reputações. Falharemos nessa responsabilidade se priorizarmos aparências ao invés de segurança. A CCB oficialmente revisou seus protocolos regionais, criando normas específicas que proíbem atendimento individual de menores sem a presença de outros adultos. Estabelecem canais diretos de denúncia que não passam pela liderança local. E, principalmente, orientam que qualquer suspeita de abuso deve ser comunicada imediatamente às autoridades civis. Independentemente das consequências para a reputação da instituição, nosso trabalho de conscientização expandiu além da CCB. Criamos uma organização chamada Quebrando o Silêncio Religioso, que visita igrejas de diferentes denominações, treina líderes sobre prevenção de abuso, ensina pais a identificar sinais de predação e, principalmente, encoraja vítimas a quebrar o silêncio que protege criminosos. Durante esses 5 anos, recebemos mais de 300 relatos de famílias que descobriram situações similares em suas igrejas. Pastores, padres, diáconos, cooperadores, anciãos, líderes de jovens, predadores. Existem todas as denominações e se aproveitam da confiança que pessoas depositam em figuras de autoridade espiritual. O que mais me impressiona, comenta Sara durante nossas palestras, é descobrir que nossa história não é exceção, mas parte de um padrão muito mais amplo. Existem milhares de famílias que viveram tragédias similares, mas a maioria permanece em silêncio por vergonha, medo ou pressão institucional para resolver internamente. Uma das conquistas mais importantes do nosso trabalho foi colaborar na aprovação de uma lei estadual que obriga líderes religiosos a comunicar suspeitas de abuso às autoridades, sob pena de serem considerados cúmplices. Lei Beatriz, como ficou conhecida, já resultou na identificação e punição de dezenas de predadores que se escondiam atrás de títulos religiosos. Benedito continua cumprindo sua pena de 16 anos numa penitenciária de segurança máxima em Curitiba. Nos primeiros anos, tentou nos escrever cartas pedindo perdão e alegando ter encontrado Cristo na prisão. Mas suas cartas revelavam que ele ainda não compreendia a gravidade de seus crimes. Continuava tentando minimizar suas ações. E, principalmente, mantinha a mentalidade manipuladora que sempre caracterizou sua personalidade. Decidimos como família não responder suas cartas nem aceitar visitas. Perdão não significa exposição contínua ao manipulador, explicou nossa terapeuta familiar. Vocês podem perdoar sem necessariamente reestabelecer relacionamento com alguém que demonstrou ser perigoso. A questão do perdão cristão foi uma das mais difíceis de processar. Como cristãs sinceras, sabíamos que Deus ordena perdão, mas também aprendemos que perdão não elimina consequências legais, não exige reconciliação com criminosos e, principalmente, não significa exposição contínua a pessoas que demonstraram ser perigosas. Perdoar Benedito foi processo que durou anos, confessa minha mãe. Não aconteceu de uma vez, mas gradualmente, conforme Deus curava meu coração e me dava forças para liberar o ressentimento. Mas perdoar não significou esquecer, não significou minimizar seus crimes e definitivamente não significou permitir que ele continue fazendo parte de nossas vidas. Hoje, nossa família reconstruída serve ao Senhor numa congregação diferente, onde somos conhecidos não pelos crimes de Benedito, mas pelo trabalho que desenvolvemos protegendo outras famílias. Encontramos uma comunidade de fé que nos acolheu com amor, que apoia nosso ministério de conscientização e que principalmente demonstra que nem todos os líderes religiosos são predadores disfarçados. Minha filha, que tinha 3 anos quando tudo aconteceu, hoje aos 8 anos, cresce num ambiente onde sabe que pode contar qualquer coisa para nós sem medo de julgamento ou descrença. Ensinamos a ela desde pequena sobre limites corporais, sobre a autoridade que pode ser questionada e principalmente sobre um Deus que protege crianças inocentes ao invés de proteger adultos criminosos. O que mais me impressiona, olhando para trás,
É como Deus usou a situação mais terrível de nossas vidas para nos capacitar a proteger centenas de outras crianças. Se eu não tivesse tido coragem de expor os crimes de Benedito, ele provavelmente teria continuado abusando de outras meninas por décadas. Nossa dor individual se transformou em proteção coletiva para inúmeras famílias. Encerramos este testemunho com as palavras que nos sustentaram durante os momentos mais escuros e que continuam sendo nosso fundamento. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. E quem, pois, escandalizar um destes pequeninos que creem em mim? Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. Se hoje há alguém assistindo que suspeita de abuso em sua igreja, que descobriu crimes de líderes religiosos, ou que foi vítima de predação disfarçada de ministério cristão, quero que saiba, Deus está do lado das vítimas, não dos criminosos. Sua obrigação é proteger os inocentes, não proteger instituições ou reputações. Denuncie, fale a verdade, procure as autoridades e, principalmente, saiba que Deus pode usar sua coragem para proteger outras pessoas que estão em perigo. Não confiem cegamente em anciões e cooperadores religiosos apenas por causa de títulos ou reputação. Questionem, supervisionem, protejam suas crianças e, principalmente, ensinem seus filhos que nenhum adulto, menos, nem mesmo líderes religiosos, tem direito de tocar seu corpo de forma inadequada ou pedir para manter segredos sobre contato físico. A Deus, que protege os inocentes e julga os opressores, seja toda a glória, toda a honra, todo o louvor, agora e para sempre.